Se você está me acompanhando por aqui, então você já deve ter percebido que eu não gosto muito de enrolação, eu vou direto ao ponto. Muita gente não sabe disso ainda e nem percebe no dia a dia o quanto isso faz mal. Mas tudo aquilo que você fala todos os dias está moldando a sua identidade, está moldando quem você está se tornando. As palavras são como sementes e aquilo que você planta, você colhe. Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode estar sabotando a sua vida e transformando você em uma mulher disfuncional, sem que você perceba, que é a sua narrativa interna e externa. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, com base na Bíblia, com base na ciência e na vida real. Depois eu vou te mostrar como muda isso na prática. Se você não me conhece, eu sou Ká Fonseca, cristã, casada, mãe de 2, e eu já fui uma das mulheres que não tinham ideia do poder que tem as palavras, e quase me tornei na mulher tola, que destrói a casa com as próprias mãos. Nesse caso, com as próprias palavras. Muita gente não sabe disso ainda, e nem percebe no dia a dia o quanto isso faz mal. Mas tudo aquilo que você fala todos os dias está moldando a sua identidade. As palavras são como sementes, e aquilo que você planta, você colhe. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é pesado. Nos faz pensar o que é que nós temos colhido ultimamente. Porque se nós colhemos do fruto daquilo que nós falamos, o que você tem colhido? Quais são as situações da sua vida que demonstra que as suas palavras não estão condizentes com aquilo que você imaginou um dia? Talvez você esteja reclamando todos os dias, talvez você esteja murmurando, talvez você esteja falando mal das pessoas ou de si mesmo o tempo todo. Talvez qualquer coisinha para você seja motivo para reclamar. E como está a sua vida? O que a Bíblia está dizendo é que, assim como uma semente é plantada no solo e ela, conforme vai sendo regada, ela cresce e dá fruto, as palavras agem da mesma forma. Quando você fala alguma coisa boa, positiva, você está plantando dentro de você ou regando dentro de você coisas boas e positivas. Ao contrário de quando você começa a murmurar, reclamar, falar coisas negativas, você da mesma forma está plantando em você, regando em você as coisas negativas que você mesmo está murmurando. Então tudo à sua volta se torna negativo, se torna pesado, se torna ruim. As palavras têm o poder de dar vida ou morte, de matar ou de fazer viver. Quais são as palavras que você tem dito para as pessoas à sua volta ou para você mesmo? Será que você tem falado quanto você ama as pessoas? Será que você tem falado as coisas boas das pessoas? Será que você tem colocado para fora, através das suas palavras, o quanto você admira as pessoas à sua volta? Ou será que você tem minado as pessoas com críticas, com reclamações? Muitas pessoas estão morrendo por causa das palavras negativas que são lançadas sobre elas. Muitas pessoas não conseguem se reerguer por causa das palavras pesadas que as pessoas simplesmente falam. Existem mães que estão minando seus filhos com muitas críticas, só sabe criticar o filho, o marido só sabe criticar o marido. Eu já fui uma dessas pessoas. Até que um dia eu mesmo não me aguentava mais. Eu só sabia reclamar, só sabia abrir a boca para reclamar de tudo e todos à minha volta. Você se torna uma pessoa pesada. Chegou uma hora que eu percebi que eu estava matando o meu filho. Eu estava matando a autoestima do meu filho. Chega uma hora que a ficha precisa cair. Quando você reclama demais para os seus filhos, para o seu marido, quando você murmura demais, quando você critica demais sobre tudo, você está matando a autoestima do seu filho. Você está minando a identidade do seu marido. E você está principalmente minando a sua própria identidade. Eu não sei como você viveu a sua infância, mas eu posso dizer que eu conheço pessoas, e eu já vivi assim também, onde os pais usam palavras, as mães principalmente, usam palavras muito pesadas sobre os filhos, minam,
sabe? Destrói a confiança da criança, destrói a autoestima e a identidade da criança com críticas. Não seja aquela mãe, aquele pai que na hora de corrigir só critica e não dá uma palavra de incentivo, não dá uma palavra de acolhimento, uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento. Mas quando você só critica, você faz tudo errado, não faz nada direito, porque eu sabia, é sempre você, tinha que ser você. De novo isso, eu não aguento mais, você não presta. São palavras que destroem a identidade do seu filho. Talvez você tenha escutado essas palavras quando era criança. Talvez você tenha escutado de algumas pessoas, não vai ser ninguém na vida. Então, às vezes, você foi uma das pessoas que teve muito bullying na escola ou na própria casa, onde os pais não conseguiam dar palavras de amor, palavras de incentivo. E isso foi matando você pouco aos poucos. E caso você faça isso, você continue sendo dessa forma, falando dessa forma com as pessoas à sua volta, você está matando aos poucos cada uma das pessoas que você ama sem perceber. A neurociência mostra que aquilo que você fala, ouve e repete ativa partes do seu cérebro responsáveis pelas crenças e emoções, que são exatamente as coisas que moldam os seus comportamentos. Então, aquilo que você fala vai depois ser replicado através das suas ações. A neurociência também mostra que o nosso cérebro, ele é capaz de se moldar fisicamente falando, literalmente falando, ele se molda, ele pode expandir de acordo com aquilo que você fala, de acordo com aquilo que você pensa. Então, palavras e pensamentos literalmente moldam o seu cérebro. Quanto mais coisas positivas, quanto mais vida, quanto mais verdade, quanto mais em coisas boas você pensar, você vai falar. E quanto mais coisas boas você falar, mais você vai sentir. E quanto mais coisas você sentir, mais coisas boas você vai externar para você e para os outros. Existe um versículo que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, nisso pensai. Ou seja, a própria Bíblia já está falando para você: pense em coisas boas, veja coisas boas, ouça coisas boas, porque aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você ouve se torna palavras. E aquilo que você fala vai moldar o seu cérebro, vai moldar quem você é. Então, se você quer ser uma pessoa leve, se você quer ser uma pessoa mais amorosa, se você quer ser uma pessoa melhor, mais alegre, então fale sobre coisas boas, alegres, leves. Não torne a sua vida mais caótica, mais difícil do que você pensa que ela seja. Se a sua rotina é exaustiva, não fique falando que a sua rotina é exaustiva. O que a neurociência explica é que tudo aquilo que é repetido na sua vida, seja de forma externa ou seja de forma interna, ou seja por causa de algo que você vive repetidamente ou intensamente, ou seja por algo que você pensa constantemente. Isso vai criar literalmente uma trilha neural no seu cérebro. Então, imagine uma floresta e você está vendo uma trilha para você atravessar essa floresta. Essa é a trilha do cérebro. Então, quando você pensa demais em uma coisa, você está criando essa trilha neural no seu cérebro. E aquilo que você pensa repetidamente molda o seu cérebro. Ou seja, você vai entrar num ciclo vicioso porque você criou essa trilha dentro de você, literalmente falando. E aquilo que você fica repetindo, os seus pensamentos, as suas palavras, vai se tornar em ações. Por isso que a Bíblia nos ensina a falar só sobre coisas boas. Por isso que a Bíblia nos ensina a falar sobre coisas nobres, sobre coisas que tenham valor, sobre coisas que vão edificar, que vão trazer vida, que vão trazer paz. E não sobre coisas que vão destruir a vida das outras pessoas e muito menos a nossa própria vida. Inclusive, é assim que você vai reprogramar a sua mente para que você passe a se tornar a sua real identidade. Você vai passar a declarar, a profetizar as coisas boas sobre você mesmo. Porque quando você começa a declarar palavras de vida, de fé, de propósito, você ativa a sua reprogramação mental. Então você começa a criar novos caminhos neurais na sua mente.
E aí, aqueles caminhos neurais negativos, eles vão sendo apagados, porque um novo caminho neural está sendo criado e ele é positivo. E a partir daí você vai começar a pensar coisas melhores, pensamentos menos negativos e mais positivos. E não aqui falando sobre a lei do positivismo, né? Mas existem aquelas pessoas, aquelas mulheres que vivem murmurando da vida, que não conseguem enxergar nada bom à sua volta, porque o seu cérebro já está cheio de caminhos neurais, cheio de palavras negativas. A sua mente já está carregada de sementes negativas. Mas quando você, por intenção, de propósito, quer mudar isso, você consegue. Você precisa apenas trocar as palavras que você declara. Ai, Karina, mas eu não sei como fazer isso. Como eu consigo ser mais positiva? Como eu consigo falar mais sobre coisas boas? Busque pensar nisso. Como você pensa? Estudando, buscando, assistindo. Eu aprendi a ser mais leve, a ser mais positiva através da leitura de livros e principalmente através da leitura da Bíblia, porque é ali na Bíblia que Deus ensina a cada um de nós a sermos pessoas melhores, a pensarmos em coisas melhores. Ali na Bíblia, você encontra as palavras necessárias para fazer essa reprogramação mental. A Bíblia, ela é repleta de bênçãos. A Bíblia é repleta de palavras de encorajamento. Ela é repleta de palavras que vão fortalecer a sua identidade, a sua autoestima. A Bíblia fala que você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala que você é preciosa aos olhos de Deus. A Bíblia fala que você é escolhida, separada, amada. A Bíblia fala que quando não tem ninguém com você, Ele está com você. A Bíblia mostra que você tem alguém com quem pode contar, que Ele te ajuda, que Ele te protege, que Ele te guarda. É ali na Bíblia que você vai conseguir encontrar vida para alimentar a sua alma, seu espírito e, consequentemente, falar e declarar tudo aquilo que está nela para a sua vida se transformar. A forma mais prática de você mudar a sua narrativa é a gratidão. É através da gratidão que você vai trocar o seu olhar, vai tirar o seu olhar das coisas negativas e colocar ela nas coisas positivas, no lado bom de tudo que acontece na nossa vida. Sempre existe uma lição a ser tirada, sempre existe algo para você se transformar através da gratidão. Se você não é grato pelo que você tem, consequentemente você vai reclamar daquilo que você tem. Oi, meu amor! Olha quem chegou aqui. Mãe! O papai me deu duas. Te deu duas? Esses aqui são os meus filhos. Que o Senhor me deu. É, gente, essa é a vida de mãe. Tchau. Tchau. Então a gratidão ela é o primeiro passo para você mudar a sua narrativa. Quando você passa a olhar para situações ou quando você acorda agradecendo, você consegue visualizar as coisas boas da sua vida. Então, através da gratidão, você transforma a sua rotina, o seu dia a dia e tudo à sua volta em algo leve. A maternidade fica mais leve quando você é mais grata por ela e reclama menos por ela. O casamento é mais leve, é melhor quando você para de reclamar com seu marido, para de reclamar do seu marido e passa a agradecer mais por ter um marido ou pelas coisas boas que o seu marido é ou já fez para você. A vida passa a ser mais leve para você mesma quando você para de se criticar, de se julgar o tempo todo, de se diminuir e passa a enxergar as coisas boas que existem em você. E passa a enxergar, passa a olhar para você mesmo com mais amor, com mais atenção, com mais acolhimento. Então, você olhar para o seu dia a dia com gratidão é fundamental. E é o primeiro passo para você transformar a murmuração em bênção. Outra coisa que você pode fazer para parar de reclamar, para parar de murmurar, é prestar atenção nas suas palavras. Preste atenção, fique atento às coisas que você fala no dia a dia. Muitas vezes você fala no automático. Lembra do caminho neural? Quando você fala muitas vezes sem pensar, é porque esse caminho neural ele já está muito forte na sua cabeça. Então comece a prestar atenção nas suas palavras para que você não fale mais de forma automática, mas que você passe a falar de forma intencional, provocativa. E aí quando você soltar alguma reclamação, alguma besteira, você já para, já se corrige e com essa troca você vai criando os novos caminhos neurais
e vai transformando a sua mente. Toda vez que você se pegar dizendo, eu não consigo, você já refuta isso, mas eu sei que Deus me capacita. Toda vez que você pensar, eu sou um fracasso, eu não presto para nada, eu não vou conseguir, troque isso por, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Troque os rótulos pelas verdades de Deus. Então, tudo aquilo que é negativo, que está dentro de você, que você fala com frequência, as críticas que você solta com frequência, são rótulos. Rótulos que as pessoas colocaram em você, rótulos que você talvez esteja colocando sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Troque isso pelas verdades de Deus. Você é amado, você é acolhido, você é desejado, você é importante. Todas as coisas que nós precisamos, que todos nós precisamos. Caso você tenha ouvido muito essas coisas negativas na sua infância, você precisa dizer isso para você mesmo. E se você estiver repetindo isso para os seus filhos, para o seu marido, você precisa trocar essa narrativa. Comece a declarar aquilo que você crê e não aquilo que você vê. Muitas vezes nós reclamamos porque nós só estamos enxergando a situação atual. Nós estamos apenas reagindo ao que está acontecendo ali na hora. Mas tudo nessa vida passa. E quando você para de enxergar o que está acontecendo naquele momento, você passa a enxergar o que vai acontecer lá na frente se você mudar a sua atitude, se você mudar as suas palavras. Então, se você continuar alimentando, se você continuar falando coisas ruins, você vai estar regando aquela situação ainda mais, piorando aquela situação. Mas quando você passa a declarar coisas boas, hoje não está acontecendo, mas eu sei que vai acontecer. Hoje eu não tenho, mas eu sei que um dia eu terei. Então, quando você faz essa troca, a sua mente é transformada, a sua mente é renovada, esse dia de bênção, de bonança vai chegar, porque você está plantando isso através das suas palavras. Então, quando você se vê numa bagunça, às vezes na sua casa, no seu trabalho, às vezes a situação está realmente difícil, passe a declarar. Você não está sendo meramente otimista ou usando a lei do positivismo, você está profetizando sobre a sua própria vida. Então, quando você passa a declarar as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, você está criando uma atmosfera de paz, de leveza, de acolhimento, de amor. Você está criando o futuro do seu lar, do seu trabalho. Então, ao invés de reclamar dos seus filhos que são bagunceiros, ao invés de reclamar que eles só sabem gritar, comece a declarar paz na sua casa. A minha casa é cheia de paz. Eu sou uma mulher sábia. O meu passado não me define. Deus está agindo. O meu marido é uma bênção. O meu marido é um marido maravilhoso. Os meus filhos são maravilhosos. E é claro, gente, é óbvio que apenas falar não muda tanta coisa assim da noite para o dia. Mas quando você declara, quando você fala, isso também traz algo interno sobre a sua vida. Quando você declara, quando você fala, isso cria uma raiz interna na sua mente e você passa a acreditar nessa verdade. Então, você não vai simplesmente pegar um espelho, ficar na frente do espelho e falar, eu sou boa, eu sou uma bênção, os meus filhos são uma bênção. Não, não é isso que você tem que fazer. Comece a perceber as pequenas qualidades dos seus filhos e do seu marido e comece a declarar essas pequenas qualidades, até que elas se transformem em grandes. Você precisa prestar atenção naquilo que você deseja, naquilo que você acredita realmente de você e dos seus filhos. Você acredita realmente que os seus filhos são um fracasso? Você acredita realmente que os seus filhos não vão ser ninguém? Você acredita realmente que os seus filhos não prestam para nada? Ou o seu marido? Então pensa nas coisas boas que você sabe que eles são, dentro deles, na identidade deles. Comece a cultivar, a declarar essas coisas boas. Declare a palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido. Você não está criando uma mentira, você está criando a realidade, trazendo à existência a verdadeira identidade deles. Você está reforçando a identidade deles, você está encorajando eles. Você estará colocando autoestima neles. Então pegue a Bíblia, estude a Bíblia e declare a Bíblia. As palavras são sementes. Se você semear por dor, por culpa, por medo, por críticas, é isso que vai florescer. Quanto mais você reclama da sua rotina, mais chata ela fica, mais exaustiva ela fica.
Quanto mais você reclama dos seus filhos, mais difíceis eles vão ser. Quanto mais você reclama do seu marido, mais disfuncional vai ser a relação entre vocês. E a conexão entre você, os seus filhos e as pessoas que você ama vão sendo diminuídas cada vez mais. Mas se você começa a declarar, a mudar as suas palavras no seu dia a dia e a declarar bênçãos sobre o seu dia, você vai ver a transformação que você vai viver. Acorde agradecendo, acorde declarando bênçãos, que apesar das dificuldades, a tempestade sempre passa e chega o dia de sol, e chega o dia ensolarado onde você vai poder aproveitar. Mas para isso você precisa declarar, você precisa mudar a sua narrativa interna, para que assim a sua narrativa externa transforme todo o ambiente. Vocês já repararam que quando você está do lado de uma pessoa que só reclama, só murmura, só critica, nada para ela tá bom, e aí daqui a pouco você sai de perto dessa pessoa, você começa a se sentir mal também. Você começa a pensar nas coisas que aquela pessoa falou e você se sente até carregada, porque essa pessoa está carregada de coisas negativas dentro dela. Mas quando você chega perto de uma pessoa leve, alegre, feliz, que só fala de coisas boas, que não reclama, que não murmura, que não critica, você sai dali de perto daquela pessoa mais leve, mais alegre, mais feliz, porque ela transbordou aquilo que estava dentro dela. Então, o meu apelo para você é que você seja essa pessoa. Um dia eu fui essa pessoa reclamona, que só reclamava, que só criticava, que só via as coisas ruins da vida, só o lado ruim da vida. Mas quando eu transformei isso, todo o resto transformou também. Meu relacionamento com meu marido, o meu relacionamento com os meus filhos mudaram. E eu tenho colhido isso a cada dia, e quão maravilhoso é você colher o fruto das coisas que você plantou lá atrás. Comece hoje essa transformação. Pare de murmurar e comece a agradecer e a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A sua boca é um profeta da sua identidade. Assim como a sua boca também pode ser um profeta para a identidade de todas as pessoas que estão à sua volta. Espero que você tenha percebido a importância da sua narrativa, a importância das suas palavras e comece a se transformar a partir de agora. Eu te vejo no próximo vídeo.